As questões agrárias pelo Brasil afora são de diversos tipos, diversas naturezas, diversos níveis, e afeta toda a vida do povo brasileiro, afeta a nossa vida, a vida de todo mundo, o pessoal da cidade, o pessoal da zona rural, né? E esse é o tema do programa Papo Dinâmico, que começa agora. Olá, gente boa! Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Nós também estamos nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje, como já anunciamos, vamos falar de questões agrárias com o Dr. Frederico Alves, que é presidente da Comissão de Direito Agrário da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Goiás. Dr. Frederico Alves, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Frederico, o que são questões agrárias? As questões agrárias, elas têm uma diversificação muito grande, Daniel. Eu posso ter questões agrárias aplicadas ao direito do trabalho, ao direito previdenciário. Eu, especificamente, me especializei em questões fundiárias, né? Então, eu até, né, me coloco como advogado especialista em questões fundiárias. Quando a gente fala advogado especialista em questões fundiárias, nós estamos falando de um advogado especialista em questões de terra, né? Nesse atual momento, a gente está passando, a partir da Lei 13.465 de 2017, que veio do governo do Temer, através de uma medida provisória 759, em grande escala da regularização fundiária, que é o quê? Dar a escritura pública para as pessoas que estão, de algum modo, irregular, né? Perfeito. Isso a gente vê muito ocorrer na zona urbana, mas também isso ocorre também na zona rural? Conceder títulos assim para pessoas, pulseiros, etc.? Sim, essa lei ela é muito ampla. Ela regulariza os assentamentos de reforma agrária que estão irregulares e ainda estão ligados ao INCRA, né? Hoje nós temos mais de 9.300 assentamentos no Brasil. Ela regulariza áreas menores do que a fração mínima de parcelamento na zona rural, que são aquelas áreas, aqueles condomínios de chácaras, né? Por exemplo, em Goiás, não pode ser parcelada áreas menores do que 20 mil metros quadrados, porque elas são irregulares. Então, todas essas áreas serão regularizadas, só que tem um detalhe. A regularização ela vai ocorrer para aquelas áreas consolidadas até o dia 22 de dezembro de 2016, que é justamente a data da medida provisória 759. Isso ocorre para não ter o quê? Não ter especulação, para não ter aventureiros e oportunistas, né, fazendo fracionamentos irregulares, né, depois dessa medida provisória. E também na Amazônia Legal, né, que é onde está a grande concentração das terras devolutas, né, no país. Perfeito. Perfeito. A gente vê aí, doutor Frederico, muitos parcelamentos de terras rurais, chácaras de 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros. Esses terrenos repartidos por áreas assim tão pequenas, são regulares isso? É possível emitir uma escritura de uma área rural de menos de 20.000 metros? O que ocorre, Daniel? Existe uma fração mínima de parcelamento de imóveis, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Essa fração mínima de parcelamento, quando conduzida na zona urbana pelo plano diretor e na zona rural pelo INCRA, pela instrução normativa do INCRA, existe justamente para poder evitar uma favelização urbana e rural. Então, o ideal seria que o sujeito, que é o loteador, vamos chamar assim, antes de promover o loteamento, que ele tivesse uma autorização do INCRA para poder fazer isso, né? E também na zona urbana, né? Só que isso não ocorre. Então, eles registram o imóvel como no todo e colocam as pessoas em condomínio em frações ideais. O que ocorre no final que você não vai conseguir fazer o quê? Individualizar a sua escritura pública, porque você vai estar em comum com todos os chacareiros lá, se ela for menor do que a fração mínima de parcelamento. E em Goiás a gente não tem uma fração mínima de parcelamento menor do que 2 hectares, ou seja, 20.000 metros quadrados.
Vamos para um breve intervalo e já voltamos. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30. Estamos também lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos acompanhar o tempo todo, a hora que você quiser, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E hoje nós estamos falando de questões agrárias, um tema que interessa certamente a todo mundo, né? E estamos tratando deste assunto com o doutor Frederico Alves, que é presidente da Comissão de Direito Agrário da UAB Goiás. Doutor Frederico, quais são, como é que eu diria assim, os players, como diz o pessoal da gestão, né? Os players, os stakeholders, as pessoas que têm interesse nas questões agrárias. Quem são eles? Quais são os segmentos, digamos assim, que disputam, digamos assim, que jogam, né, nesse meio aí das questões agrárias? Bem, Daniel, as questões agrárias são muito diversificadas, né? Então, elas envolvem vários players, né? Eu tenho o agricultor familiar, eu tenho o agricultor em grande escala, né? Eu tenho os próprios bancos que financiam, as empresas de insumos agrícolas também, que são uma cadeia que é totalmente envolvida com essa circunstância. O próprio município se beneficia, né? Se a gente está falando, por exemplo, de áreas regularizadas, o próprio município se beneficia, né? O governo federal também se beneficia. Eu vejo que o setor agrário ele envolve multipessoas, né? Ele está envolvido e ele tem uma cadeia muito grande de pessoas, né? Que gera, ao final, todas essas atividades. Esse tanto de players aí, eles, claro que se relacionam, como você disse e tal. E esse relacionamento gera conflitos, né? Que tipos de conflitos são mais comuns nesse relacionamento entre esses diferentes players? O que ocorre, né? Se a gente está falando, igual nós falamos no primeiro bloco, de regularização fundiária, né? Se nós estamos falando propriamente dito de terras reguladas, né? A gente tem muitos conflitos em áreas irregulares, né? Segundo o levantamento do IBGE, né, e do pessoal do Ministério das Cidades e do Ministério da Agricultura, nós temos hoje 40% dos imóveis rurais irregulares e 60% dos imóveis urbanos irregulares. Então, por exemplo, vamos no Pará, né? Uma área sem escritura pública, devidamente registrada, sem número de matrícula, ela é uma área que sobre ela envolve insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica pode se dar na invasão da terra, pode se dar numa situação de desmatamento, onde você não vai poder identificar a autoria desse desmatamento, pode se dar também numa situação análoga a trabalho escravo, em que você também não vai conseguir identificar quem é o autor daquela atividade. Por quê? Porque não tem escritura, não está regularizada e não está vinculada a uma determinada pessoa no cartório. Então, os conflitos fundiários, né, quando se trata de imóveis irregulares, eles são extensos, né? Eles são extensos, o que poderia ser evitado se o imóvel fosse regularizado. Entendi. E a advocacia? Você é um advogado especialista em direito agrário, me parece que é professor também dessa área, né? Como a advocacia, a OAB, a comissão que você é presidente da OAB, atua, né, para sanar esses conflitos? Atua administrativamente, politicamente, gerando, né, sei lá, propostas, políticas públicas para minimizar isso, ou atua só na área judiciária, em defesa de interesses de partes? Eu sou professor da PUC de Direito Agrário desde 2007, trabalho com isso, né? Entrei na PUC, eu tinha 23 anos de idade, né? Fui recebido pelo professor Aldo Azevedo, né? Que me ajudou muito no início da minha carreira, né? Até me nomeou como secretário do Instituto Goiano de Direito Agrário. E desde lá eu trabalho regularizações fundiárias, né? Hoje é o tema do meu doutorado, né? Eu faço doutorado em Direito Público e estudo regularização fundiária nos municípios de Goiânia e Trindade, né? E estou na frente da Comissão de
direito agrário já há 2 gestões, né? As comissões da OAB, elas agem quando provocadas e com projetos, né? Então, por exemplo, nós recebemos uma denúncia feita por assentados de reforma agrária na região de Cristalina. Lá, esse assentamento margeava a barragem do Corumbá, né? Ali tinha uma barragem de uma hidroelétrica, especificamente eu não me lembro agora se é Corumbá ou não, e lá eles estavam sendo forçados, mesmo que de modo ilegal, a vender as glebas de terras deles, né? Por oportunistas que especulavam para a criação de sítios de recreio. E aí a OAB Goiás mandou uma comissão com advogados, né, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, para poder ajudar essas pessoas. Então, a gente faz audiências públicas, né, porque, Daniel, é importante dizer o seguinte, se o chefe do executivo, tanto no município, quanto o presidente da República, quanto o governador não quiser promover a regularização fundiária, porque ela é uma política pública, isso não vai acontecer. Então, nós já fizemos até hoje 3 audiências públicas na Assembleia, né, convidando municípios, prefeitos, convidando deputados, convidando o governo do Estado, Procuradoria, para poder conscientizar da importância dessa política pública na vida das pessoas, porque, sobretudo, ela promove direito de moradia, que é um direito fundamental, né? Existe um autor peruano, né, chamado Hernando de Soto, que ele promoveu a regularização fundiária no Peru, né, que é um país pobre, hipoteticamente, assim, considerando a circunstância, é um país, né, que se equivale, talvez até com um PIB menor que o brasileiro, né, não sei dizer isso ao certo, mas, né, pode ser que seja até menor. E ele conseguiu promover a regularização fundiária no Peru, e lá no Peru, e aí ele escreveu esse livro, o livro dele chamou Mistério do Capital, né? Ele dizendo da importância da regularização fundiária até para promover a erradicação da pobreza na vida das pessoas através dessa regularização fundiária. Aí você fala, mas Frederico, por quê? Porque esse sujeito que não tinha escritura pública e que tem uma ocupação informal, subnormal, né, tanto na cidade quanto no campo, ele tem uma posse lá de 30 anos, mas ele não tinha o registro no cartório. Então, ele não poderia ter esse valor agregado para pegar um financiamento bancário, para entrar em linhas de crédito de financiamento agrícola. Então, quando ele passa a ter essa titularidade do imóvel devidamente regularizada, o Hernando ele até coloca isso como uma situação de erradicação de pobreza, ou do início da erradicação da pobreza, citando os países da Europa que fizeram isso, né? E começaram a erradicação da pobreza a partir daí. Perfeito. O agronegócio cresceu muito nos últimos anos no Brasil, especialmente agora na pandemia, há notícias de que houve assim, um crescimento extraordinário, surpreendente, porque todos os outros setores sofreram redução e o agronegócio cresceu. Agora, a gente vê assim, o agronegócio é geralmente ligado à indústria, à agroindústria, né, à mecanização da agricultura e tal, onde grandes produtores são responsáveis por isso. E eles normalmente utilizam da mão de obra assalariada, empregados para fazer esse trabalho. Eu pergunto, esse crescimento do agronegócio correspondeu também a um crescimento das condições, um crescimento no sentido de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores rurais? Porque sempre há uma disputa entre grande produtor e agricultura familiar, mas tem os empregados, né, do agronegócio. Esses empregados também melhoraram as condições de vida deles, as condições de direitos de trabalho, melhoraram ou não melhoraram, continuam do mesmo jeito como foi no passado, ou pioraram? O que ocorre? Também se trata de uma política pública de fiscalização. Normas existem para poder garantir direitos fundamentais aos empregados do campo, né? Tanto é verdade que o trabalho análogo à escravidão, né, a gente teve a emenda constitucional que alterou o trabalho análogo à escravidão, colocando que a terra agora ela vai ser semelhante à punição do plantio de psicotrópico, né? Então, se o sujeito hoje ele é deflagrado em uma circunstância de trabalho análogo à escravidão, ele sofre um confisco,
ou seja, ele perde essa terra sem qualquer indenização, não é? E a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela tem sido atuante, mas isso vai depender também de uma política pública, de vontade, né? Nós tivemos circunstâncias no governo do Temer em que a lista negra, né, dos agricultores ou grandes produtores que tinham trabalho análogo à escravidão, ela tinha sido deixada de ser publicada nos sites do Ministério do Trabalho, né? Então, o que ocorre? A condução disso, como meio ambiente, como trabalho análogo à escravidão ou condições de trabalho para esse trabalhador da agroindústria, ela está totalmente direcionada ao executivo, porque é ele que controla essas questões, né, sobretudo, e fiscaliza, não é? Entendi. Então, ok, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos retomar esse assunto da relação aí do agronegócio com a agricultura familiar, a questão dos trabalhadores, e também vamos falar de outros assuntos relacionados à questão agrária. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. E também estamos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. Hoje estamos falando de questões agrárias com o doutor Frederico Alves, que é presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Goiás. Doutor Frederico, como é que, em relação, a gente se fala muito da questão do agronegócio, da agroindústria e no embate, né, que geralmente a base do agronegócio, que é a grande lavoura, chamada monocultura, né? E o prejuízo que isso dá em relação à agricultura familiar. No Brasil, então, nós temos, na verdade, esses dois modelos. A gente vê que, saindo dos grandes centros, a gente vê as grandes lavouras, os grandes pastos e tal. E mais próximo da cidade, a gente vê o pequeno produtor, que geralmente produz o hortifruti granjeiro que a gente consome no dia a dia. Qual é a solução para o fornecimento, digamos, de alimento? É o agronegócio, é a agricultura familiar, ou essa integração dos dois modelos é o ideal para nós? Bem, Daniel, o modelo ideal, propriamente dito, porque cada um tem a sua competência nessa cadeia, né, vamos dizer assim, seria aliar a agricultura familiar junto com a agricultura em grande escala, a escala de exportação, né? A gente tem que... É importante dizer também que no Brasil, no exato momento, nós temos que ter uma modernização, tanto da agricultura familiar, e a gente fazendo uma análise dos estados que tem uma agricultura familiar que se destaca, como o estado do Paraná, que essa agricultura familiar, quando atinge níveis mais elevados de atuação, ela se deu no associativismo e na cooperativismo, né? Por quê? Porque esse produtor, mesmo que pequeno, né, é ele que fornece os alimentos em primeira escala para as cidades, para os grandes centros, né? E a agricultura familiar, quando ela se moderniza em cooperativas e associações, ela tem conseguido um lugar de destaque no cenário brasileiro, né? Assim como o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, hoje o Brasil, ele, de acordo com dados da FAO, lá, o segmento de segurança alimentar da ONU, o Brasil alimenta 114 países, ele é responsável pela segurança alimentar de 114 países, é muito. E a ONU, a FAO, ela tem uma perspectiva de aumentar ainda mais, né, esse fornecimento de alimentos para os países. Mas se a gente for pegar e fazer uma análise de ganho final, a Nespresso, aquela marca de café, ela tem um faturamento maior do que toda a exportação de café brasileiro, né? Então, nós precisamos incentivar a agroindústria, que, por sua vez, tem um cenário de destaque em São Paulo, né? A gente precisa estender isso
para as outras regiões do país, né? Goiás é um local de destaque. E essa evolução da agroindústria que vai trazer um ganho maior no agronegócio brasileiro, porque é possível, né? O agronegócio é responsável por grande parte do PIB brasileiro, mas a gente ainda precisa modernizar para chegar num nível, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que tem uma agroindústria muito forte e atuante, né? Perfeito. A agroindústria geralmente, realmente, né, gera, a gente vê aí que o PIB brasileiro, com o crescimento do agronegócio nesses últimos meses, acabou sofrendo uma queda menor durante a pandemia, justamente por causa da elevação, do crescimento do agronegócio. Mas essa questão, apesar do agronegócio, da agroindústria gerar renda para o país, ele também gera problemas, né? Problemas de ordem ambiental, porque a gente vê que gera aí problemas de ordem que prejudica tanto o meio ambiente, como também, muitas vezes, expulsa o trabalhador, né, da pequena gleba para a cidade. Então, gera um problema social, um problema ambiental, né? Como fazer para garantir a geração de renda para o país, através do agronegócio, e, ao mesmo tempo, minimizar ou desenvolver isso de uma forma sustentável, que não cause esse tipo de prejuízo social e ambiental para o país? Daniel, é importante a gente fazer uma observação aqui. Eu vou até citar um professor da Unicamp, que é o professor Bastian, que eu o conheci numa palestra no Pará, em 2008. E nessa palestra, que ele fazia a palestra de abertura do Congresso da SOBER, ele colocava a inversão que nós temos, porque nós temos um Código Florestal bom, não é? Mas esse Código Florestal ele só consegue atingir áreas que são registradas, áreas que têm um titular como direito, para poder punir. Porque, por exemplo, como que ocorre lá vamos dar um exemplo aqui, porque foi deflagrado isso pela imprensa no Pará. O sujeito, eles estavam cometendo um grande desmatamento em uma área concorrente, né, que é aquele desmatamento pior. O trator de um lado e do outro, passando a corrente e desmatando tudo. E aí a polícia deflagrou isso, o IBAMA deflagrou isso, né, e eles estavam fazendo isso para poder fazer área de pastagem, né. E aí deflagraram isso, foram prender as pessoas que estavam lá dentro. Quem é que estava lá dentro? Só trabalhadores, né? E não conseguia se chegar em realmente quem era o autor daquele desmatamento. Porque prendia os trabalhadores, e aí os trabalhadores diziam, olha, toda tarde vem um motoboy aqui pagar a gente. Então a gente não sabe quem é que nos paga. Então vamos fazer o seguinte, vamos prender o motoboy, né? Vamos prender o motoboy. O motoboy, quem é que te paga? Um outro motoboy vem aqui e me paga. Então esse anonimato, Daniel, ele prejudica muito a situação do controle, né, entre meio ambiente e agronegócio. É lógico que existe uma degradação ambiental com o agronegócio por questões de irrigação, né, por questão de desmatamento, por não respeitar a reserva legal, né. A norma ela é uma norma, o Código Florestal brasileiro é uma boa norma de aplicação, mas isso vai depender também aí do executivo em fiscalizar isso e inicialmente da área regularizada. Porque onde nós temos mais áreas preservadas é onde existe o maior número de áreas irregulares sem titulação. Então, o problema inicial, dito lá atrás pelo professor Bastian, é a falta de governança de terras, né? Essa falta de governança de terras, de regularização fundiária, é o que muitas vezes deixa acontecer esse desmatamento. Certa vez no Pará, colocaram um chip num caminhão de uma madeireira. Essa madeireira ela fazia aquele desmatamento assistido. Ela plantava e desmatava. E eles estavam verificando que a área da madeireira não estava diminuindo, né? Eles vendiam madeira, tiravam nota de madeira, mas a área não diminuía. E eles colocaram um chip, o IBAMA colocou um chip no caminhão da madeireira. Onde foi que a madeireira estava extraindo madeira? Em terras devolutas, né? Que são áreas sem registro. Então, não se chegava, não se punia, não tinha essa situação. Tem que ter todo um sistema de investigação, né? Ultimamente, no ano passado, nós tivemos uma inovação aí, uma
mudança no regramento jurídico em relação ao agronegócio, em relação à questão agrária, desculpa, a questão agrária no Brasil, que foi a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória 910, se não me engano, de 2019. Que inovações ou que alterações foi feita e por que gerou tanto questionamento essa medida provisória? Bem, essa medida provisória 910 de 2019, né, realizada, né, feita, redigida por Jair Bolsonaro, ela faz justamente a regularização fundiária em áreas da União ou que estão sob a gestão do INCRA, áreas públicas, né? Nós temos muita área pública, sobretudo nos estados da Amazônia Legal, né? E essa medida provisória, ela tentou solucionar esse problema que eu acabei de te dizer, né? Que é o quê? Promover a regularização fundiária. A gente sabe que o atual governo, ele tem como aliada a bancada ruralista, e a bancada ruralista, sobretudo, pressiona o governo para que promova a regularização fundiária, porque esses agricultores, não só na Amazônia Legal, mas em todo o Brasil, que não têm a área registrada, eles não têm acesso aos financiamentos agrícolas, aos créditos rurais, né? E a gente sabe que a vida no campo não é fácil, né? O sujeito, para ele viver do campo, ele precisa desse financiamento, dessas políticas de incentivo, né? E essa medida provisória, Daniel, ela trouxe tanta polêmica, por quê? Porque ela permitia a realização da regularização fundiária por autodeclaração. Então, vejamos, o sujeito ele entrava num sistema, né? Esse sistema, ele, inclusive, está pronto, né? Não foi ativado porque a medida provisória caducou, né? Ela não foi votada a tempo, aí ocorreu a caducidade dela. Ele entraria num sistema e declararia, se a terra dele fosse de até 15 módulos fiscais, a posse dele por um sistema, preenchendo um sistema. Lembrando que 15 módulos fiscais, o módulo fiscal, ele tem uma variação de município para município. Então, por exemplo, em Nazário, Goiás, um módulo fiscal é 26 hectares, mas em Araguaína, Tocantins, um módulo fiscal é 80. Tem lugares na Amazônia que o módulo fiscal pode ser 150. Então, pode chegar até 1.500 hectares ali, né? Nossa. Então, essa medida provisória, ela permitia que o sujeito entrasse no sistema, fizesse a autodeclaração, não é? E o governo, sem a anuência dos vizinhos, e o governo federal ia vender para ele essa terra, ia dar preferência da venda da terra para ele pelo valor da terra nua histórico, ou seja, um valor simbólico, tá? Um valor simbólico. Perfeito. E aí, essa medida provisória caducou, mas o governo não desistiu desse tipo de regularização fundiária, porque ele inseriu o projeto de lei 2633 de 2020, que é justamente a cópia da medida provisória. Ela só faz algumas alterações. Ela diminui a autodeclaração, que era em 15 módulos fiscais, para 6 módulos fiscais, e ela exige que o sujeito comprove uma posse de 2008 para cá, né? Então, isso levantou, né, foram levantadas várias bandeiras, dizendo que se tratava de uma medida provisória que fazia a grilagem de terras públicas no Brasil, não é? Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Vamos falar de políticas públicas e dos direitos agrários no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. Estamos também no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube e também no canal da PUC TV Goiás. Se você não deixe mesmo de nos acompanhar nas redes sociais, pelo amor de Deus, vai lá, curte o nosso programa no Instagram, no Twitter e no Facebook. Hoje estamos falando de questões agrárias. Estamos falando desse tema com o doutor Frederico Alves, que é presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Goiás. Doutor Frederico, o senhor falava aí que é muito difícil, o trabalho agrícola, a produção agrícola, ela realmente é dificultada, é muito difícil, custosa, digamos assim, custosa e tal. Mas a gente vê vários programas que dão apoio ao produtor rural, como o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa Garantia Safra. Esses programas funcionam? Esses programas, eles precisam, Daniel, serem modernizados, né? O Plano Safra,
por exemplo, né? Uhum. Ele funciona, até porque, vamos pegar aqui o sudoeste goiano, ali, Palmeiras de Goiás, né? Eu tenho clientes em Palmeiras de Goiás que, quando o repasse do Plano Safra atrasa, toda a cidade atrasa, porque é uma cidade que vive do agronegócio. Então, o que a gente tem hoje são esses tipos de programa, né, públicos, de políticas públicas. Porém, o que se tem hoje de desenvolvimento, que foi até publicado através da Lei do Agro agora, né, é que a evolução ela não vai acontecer por questões de verbas públicas. Ela vai acontecer por questões de organização privadas, que são... Pois é, a gente vê que como é que fala, o produtor do agronegócio, o agroindustrial, são pessoas assim, aparentemente muito abonadas, né? Tem um nível de vida extremamente considerável, digamos assim. O produtor rural, né, o criador do boi, o produtor de soja, o produtor de algodão, o produtor de milho, sei lá, o produtor principalmente o produtor ligado ao agronegócio. E mesmo assim, eles têm muitos incentivos no financiamento, incentivos para a venda de produtos, tem um monte de incentivo do governo. Há necessidade mesmo desse pessoal ter tanto incentivo assim? É porque existem muitos riscos, né? Por exemplo, a Conab, né? Ela institui a política de preço mínimo, né? E no campo se tem muitos riscos. Por exemplo, a seca, queimadas, né? Variação de mercado, né? O preço dos insumos agrícolas é cotado em dólar, né? Então isso encarece a produção, né? Demasiadamente, né? E a conta não fechava, né? E a conta não fechava. Diziam, né? Diziam que a média de renda de um produtor rural era de 30% de lucro, né? Isso é impossível, né? Por exemplo, vamos pegar um sujeito que tira leite, né, e que vive da produção de leite, né? Essa conta ela é bem ajustada, ela é bem amarrada, senão ele entra em prejuízo, né? E foi por esse motivo, Daniel, que mesmo com a existência desses tipos de políticas públicas atuantes, foi necessário instituir, né, essa lei nova, né, que é a Lei 13.986 de 2020, né, que é a lei, chamada Lei do Agro, que ela cria o Fundo Garantidor Solidário, que é a organização entre os próprios produtores rurais. Um produtor rural garante o outro produtor rural, né? Através dessa circunstância das cooperativas e associações, sim. Porque a gente está tentando copiar um pouco do modo de gestão norte-americana para o agronegócio, que tem uma conta bem mais positiva do que a nossa, no final das contas, né? Então, mesmo existindo vários incentivos, mesmo existindo essa circunstância, às vezes aquele criador de gado Nelore, afortunado, quando você vai fazer um inventário dele, né, do falecimento dele, de uma sucessão hereditária, você vai ver que o patrimônio dele é mais ou menos equivalente à quantidade de dívidas que ele tem, porque ele passa a ter acesso a muito crédito. Ele tem muito, mas ele deve muito também, né? Entendi. Escuta, por que o governo teve que liberar mais agrotóxicos? Desde que o governo Bolsonaro assumiu, ele liberou um monte de agrotóxicos que antes eram proibidos. Por que teve que fazer isso? Na verdade, assim, essa é uma questão extremamente polêmica, Daniel. Eu vou dar minha opinião como professor, como cidadão brasileiro, tá? Nesse momento aqui, né? Inclusive, eu tenho um aluno na PUC que escreve sobre isso, né? Nesse momento, pesquisando isso, né? Isso é um problema de eleição de política pública, né? Nós já tínhamos agrotóxicos liberados no Brasil, nos governos anteriores, que só eram liberados no Brasil, né? E agora a gente abriu a porta para isso, né? A gente abriu a porta para isso. Então, assim, particularmente não tinha essa necessidade, mas foi mais uma forçação de barra por parte, né, das lideranças de governo, né, de Jair Bolsonaro, né, que pressionou ele para que isso acontecesse, né, e aí ele liberou agrotóxicos. E para piorar, Daniel, hoje a gente não consegue também fazer o controle desse agrotóxico vindo do Paraguai. Então a gente tem mais do que
esses agrotóxicos liberados no Brasil, né? Porque o sujeito é igual o cigarro pirateado, ele compra o agrotóxico do Paraguai sem nenhum controle da Anvisa, e esse agrotóxico entra no Brasil e está nos nossos alimentos aí do dia a dia, né? Então existe também essa preocupação de combate a essa circunstância desse agrotóxico por contrabando, né? Vindo de outros países. Mas em se tratando de particularidades de mundo, de direito comparado, não tinha a necessidade da liberação desses agrotóxicos. A gente pode conseguir uma produção mais efetiva, mais eficaz, com outros tipos de técnicas que não sejam, né, a inserção de agrotóxicos mais fortes que fazem mal para a saúde humana. Perfeito. Quero aproveitar a sua condição de cidadão, mas também, obviamente, levando em consideração a sua experiência como profissional na área do direito agrário, e fazer mais uma pergunta em relação à questão das reservas indígenas. Por que há tanta pressão por parte de agricultores, de produtores, né, de poder ocupar essas áreas indígenas e desenvolver a agricultura ali? Se a gente olha pelo Google, a gente vê que o Brasil inteiro tá desmatado. São poucas áreas que realmente a gente vê mata, assim, verde. Se a gente olhar pelo Google, se fizer um passeio pelo Brasil, principalmente o Google Earth, a gente vê que a maior parte do território brasileiro está desmatado. Por que ainda quer desmatar as áreas indígenas para desenvolver plantação ou criação de animais? Por que isso? Aí é um problema também de uma origem bastante grande, né? Lembrando que o índio é minoria étnica racial, né? Junto com quilombola e cigano, né? As terras também dos ciganos, dos quilombolas, não foram regularizadas, né? Eu até escrevi no meu mestrado da posse qualificada dos calungas, ali na região da Chapada, né? E só que terra indígena tem uma problemática e tem aí uma situação em que essa sistemática não fecha, Daniel, porque olha só, o STF, ele promoveu a primeira demarcação de terras indígenas lá na Raposa Serra do Sol, né? Em Roraima, né? Raposa Serra do Sol. Roraima ou Rondônia, não me recordo agora o estado ao certo que está localizado a Raposa Serra do Sol, mas essa foi a primeira tribo indígena que o julgado do STF serviu como precedente, né? E ali ficou definido que iria se utilizar como referencial dados antropológicos para a demarcação de terras indígenas, né? Então, o que ocorre? Se o índio histórico, culturalmente, ocupou essa terra lá atrás, ela tem que ser demarcada como terra indígena. O problema é a extensão das demarcações de terras indígenas. Nós temos os avacanoeiros em Goiás, né? E que nós temos 3 índios vivos, né? E esses 3 índios eles ocupam uma área maior do que propriamente dito eles podem ocupar. E isso faz com que se tenha grileiros de terras, ocupações irregulares dentro dessas áreas, né? Eu vou te dar um exemplo aqui da região de Poço da Mata, no Mato Grosso, que foi quando começaram a suspender as demarcações de terras indígenas no Brasil. Hoje, essas demarcações de terras estão suspensas, né? O STF ele tem um acordo que manda fazer essa demarcação de terras indígenas, mas do governo Temer para cá suspendeu a demarcação de terras indígenas, né? Porque não é prioridade do governo atual e nem foi também do Temer, né? Então, lá em Poço da Mata, nós tínhamos uma tribo de Marauá-Sadé, que foi retirada de lá, levada para o Xingu, né? O Estado do Mato Grosso malandramente fez isso e colocou particulares lá. Colocou particular, deu título para esses particulares. Depois desse acordo do STF, disseram que todos esses títulos eram nulos, porque, de acordo com a Constituição Federal, qualquer título em terras indígenas ele é nulo de pleno direito. Então, todos esses títulos eram nulos e necessariamente tiraram os produtores rurais de lá, que tinham título registrado no cartório de registro de imóveis. Tiraram com tanques da Marinha, né? O pessoal estava vendendo gado nas margens da rodovia, foi uma confusão. Gente foi preso porque ficou agarrado à terra e não queria sair da terra. Muitos goianos, né, estavam também nesse local. E você passa lá hoje, a terra está o quê? Abandonada. Então, existe uma problemática na extensão da demarcação de terras indígenas. O Estado brasileiro ele tem que garantir, ele não pode fazer como o Paraguai fez.
né? Entregar a terra indígena para estrangeiro, porque as terras indígenas do Paraguai foram entregadas aos brasileiros, né? Agora eles foram expulsos de lá, mas o Paraguai foi até multado, né, demandado em cortes internacionais por não respeitar as normas da OIT sobre minoria étnica racial. A gente não está falando que não pode ser demarcada terra indígena, mas precisa ter uma proporcionalidade na demarcação dessas terras indígenas. O discurso do atual governo é que o índio possa vender a terra dele. Isso é inadmissível, né? Esse discurso do governo, ele foge totalmente das normas internacionais. A terra indígena, ela é do Estado brasileiro, ela não é do índio. O índio tem usufruto individual, que é garantido a ele enquanto vida ele tiver, né? Então, hoje, Daniel, esse problema ele não tem solução ainda, né? As terras indígenas, está suspensa a demarcação de terras indígenas. Eu entendo que precisa serem reguladas e demarcadas as terras indígenas, mas com certa proporcionalidade. Perfeito. No entorno de Goiânia, nas cidades aqui próximas, nós temos muitos problemas de regularização fundiária. E quais são esses problemas? Nós temos problemas de diversas origens, Daniel. Nós temos ocupações semelhantes à favela. Que a gente chama de favela, isso. É isso, né? Que, por exemplo, o Rio de Janeiro todo, nenhuma favela é regularizada, né? Tanto que essa lei nova ela até criou o direito real de laje, porque às vezes o dono do barraco embaixo não é o dono do barraco em cima. Então agora vai poder individualizar, né, essa situação na regularização fundiária. Aqui em Goiás a gente não tem tantas lajes, né? Porque a nossa terra é plana, né? Então não tem essa necessidade de criação, não é uma cultura arquitetônica nossa construir lajes, né? Mas, por exemplo, em Goiânia, vamos pegar em Goiânia e o entorno, Grande Goiânia aqui, né? Então a gente tem ocupação em áreas particulares que se deram imóveis abandonados, né? Como, por exemplo, a gente tem perto, próximo à PUC, o Campo 5, a favela da Lobó, né? Que eles chamam, né, a comunidade da Lobó, né? Nós temos áreas públicas que foram feitas de programas. O próprio Íris, por exemplo, né, ganhou a eleição passada falando que ia regularizar a Vila Redenção, o Parque Ateneu, né, que foram programas de moradia que ele mesmo promoveu, mas que o povo ainda não tem escritura pública. Então, a gente tem esse tipo de programa, Parque Ateneu, Vila Redenção, né? Nós temos... Okay. Tem também ocupação em áreas ambientais, né, áreas de preservação ambiental, tem muita gente que ocupa essas áreas, né? Temos sim, em áreas de preservação permanente, né? São áreas de risco, muitas vezes, né? Área de risco. Essas não serão regularizadas, Daniel. A Lei 13465 de 2017, ela veda esse tipo de regularização em áreas de risco, áreas de alagado, por exemplo. A extensão do Parque Flamboyant aqui, né? Ela tem uma área de alagado, né? Então, ali não vai ter regularização fundiária. Perfeito. Doutor Frederico Alves, a produtora está em tempo de me matar aqui, querendo que a gente encerre o programa. Então, nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Muito obrigado pela presença, boa noite. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Excelente, o bate-papo foi muito bom. Vamos encerrando aqui. Você aí que nos acompanhou em casa, o nosso abraço. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.